Eclesiastes capítulo 5, do versículo 8, nós vamos ler até 6:12. Nossa perícope hoje é extensa. E lembre-se, quando nós lemos as Escrituras no culto público, não deve haver pressa, porque Deus vai falar com clareza pela leitura do texto bíblico. E muitas vezes, tudo aquilo que o Senhor tem para falar com você está tão somente na leitura do texto bíblico. Quem me entende e crê assim, diga amém. Eclesiastes capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E, se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. 16. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. 19. Quanto aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. 6:1. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a idade avançada, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. 5. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? 7. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? 12. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que
que ela morrer. Essa é então a porção da palavra de Deus para nós nessa manhã. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graças, elevamos o nome de Cristo uma vez mais, como o nome mais alto e bendito de todos os nomes invocados na terra ou no céu. Nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome pelo privilégio de sermos reunidos pelo Teu Espírito, porque Você nos elegeu na eternidade passada, mesmo não havendo em ninguém de nós, a começar por mim, razão alguma para essa graça manifestada em nossa direção, Você decidiu deliberadamente nos redimir e nos reúne nessa manhã para o louvor da Sua glória. Pai, eu quero te pedir que Você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, a fim de que possamos absorver toda a instrução do Seu Espírito ao longo desse culto público. Quero te pedir também, Pai, que Você nos presenteie com espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender de fato qual é a esperança para a qual fomos chamados. E por fim, Pai, que nada aqui se perca, mas tudo seja para a glória do Teu nome, pelos interesses do Seu Filho, por meio do Seu Espírito e para o bem de todo mundo. Nós oramos e todos os que creem digam amém. Toma seu lugar, fica à vontade. Meus queridos irmãos, nosso subtema hoje, dando seguimento em nossa série de exposições do livro de Eclesiastes, permitindo o Senhor, vamos até o capítulo 12. Nosso subtema está intitulado A Vaidade das Riquezas, ânsia de ter, tédio em possuir. Como sempre, vamos todos repetir juntos, em alto e bom som, família, por favor. Quem lembra que nós já tocamos nesse tema durante a série, erga sua mão e diga amém. Ok, então o que nós percebemos, e eu disse desde o primeiro sermão, é que nós redundaríamos em torno de alguns temas. Quem lembra disso também, diga amém. Parece que, de alguma maneira, logo nos primeiros capítulos de Eclesiastes, Salomão compartilhou de forma visceral, lidando com a realidade, sua experiência existencial em busca de sentido para a vida somente na vida, somente debaixo do sol. Então, depois de mostrar de maneira introdutória que sua busca pelo sentido da vida, no conhecimento cognitivo, na sabedoria, prazer, no trabalho e nos relacionamentos, não deu o resultado esperado, Salomão começa ao longo do livro desdobrar e aprofundar aqueles temas. Ele já tinha passado nesse tema de procurar o sentido da vida no prazer, no fruto do trabalho, e ele já até trouxe algumas soluções, mas aqui, do capítulo 5, do verso 8 até o 6:12, o tema central da perícope é a vaidade das riquezas. E não é demais relembrarmos que a palavra vaidade é a chave interpretativa do livro de Eclesiastes, do hebraico revel, que significa vapor, neblina, névoa, trazendo a ideia de algo que é passageiro, efêmero, transitório, e também de algo que intrinca e ofusca a nossa visão. Quem lembra disso, dá mais um amém, por favor. Então, agora ele vai olhar o caso da busca do sentido da vida no trabalho e nas riquezas pormenorizadamente. Então, se já havíamos sido confrontados por aquilo que ele disse, especialmente no capítulo 2, quando tentou construir para si paraísos artificiais, agora nós seremos ainda mais desnudados pela palavra de Deus nessa manhã, a fim de identificar se nós somos também escravos do ídolo chamado dinheiro. Ok? Então, na semana passada, e como sempre fazemos aqui, eu quero te encorajar a fazer uso das plataformas digitais para ver e ouvir novamente o sermão. Nós observamos a primeira perícope dos versos 1 a 7 do capítulo 5, sermão que ficou intitulado Spoiler, o fim de todas as coisas, porque é, primeiro, um tipo de spoiler do tema do livro, que o tema central de Eclesiastes é o fim de todas as coisas é
é... Não. O fim de todas as coisas é temam a Deus. Esse é o tema central de Eclesiastes. No capítulo 5 ele vai falar sobre como nos comportarmos diante de Deus, e eu quero rogar, eu quero implorar, eu quero clamar a você que escute o sermão de domingo passado, por favor, para o seu bem e para a saúde da nossa igreja local. Porque domingo passado nós falamos como Deus deseja ser cultuado. É um sermão crucial para a saúde e para os próximos anos dessa igreja local. Ah, eu estava presente, escuta de novo. Eu não estava, escuta 2 vezes. Se possível, compartilhem, conversem sobre isso nos encontros nos lares. Amém? Ok? Então, nós observamos que Salomão faz uma pausa no raciocínio de Eclesiastes e fala sobre como nos aproximarmos de Deus. E ele demonstra que num mundo vaporizado, formado por vaidade, por uma existência afetada pelo pecado, que é como a neblina, aparece tão logo, desaparece, intrinca a visão, e um mundo marcado pela poeira, porque ele nos lembra que somos pó. Salomão está dizendo, na primeira parte do capítulo 5, que a única coisa sólida que o homem pode fazer é cultuar e temer a Deus todos os seus dias. Portanto, quando o povo redimido se reúne para cultuar a Deus, é muito importante saber como Deus deseja ser cultuado. Dentro dessa ideia, terminando essa reflexão, já para a nossa introdução, eu quero usar uma citação do reverendo Emílio Garofalo Neto, autor do livro Filtro Solar, já indicado amplamente aqui. Graças a Deus, vários irmãos estão lendo. Reverendo Emílio diz: após lidar com a adoração e a importância de estarmos ancorados a algo eterno, isso que o culto público faz, ele nos tira de uma perspectiva somente materialista, de um universo fechado, que crê que tudo que existe é a matéria, que tudo que existe é aquilo que nós podemos ver abaixo do sol. O culto público dominical, ele nos eleva, ele nos suspende, ele nos conecta a algo que é eterno. Então, não vaporizado e não empoeirado. O pregador volta a considerar este mundo, mais especificamente a pensar na tolice da idolatria ao dinheiro. Se o culto ao Senhor é o que há de mais sólido, o culto ao dinheiro é das maiores tolices que se podem imaginar. Então, curiosamente, Salomão fala do culto ao Senhor, que é o que é sólido e não vaporizado pelo revel e nem empoeirado pelos efeitos da morte resultante da rebelião do homem. Ele diz que o culto ao Senhor deve ser feito com reverência e que nós deveríamos entender isso como um privilégio, de maneira que você não deveria, sob hipótese alguma, faltar um culto público só em casos extremados. Porque é o único momento da semana onde você é conectado com algo eterno, algo que é sólido. E eu preciso ainda relembrar isso para você, porque alguns de nós não entenderam, não compreenderam, primeiro, o privilégio de reunir com o povo redimido e cultuar a Deus, e muitos não entendem como se comportar nesse ambiente que o próprio Salomão vai dizer: não eu, guarda o teu pé. Preste atenção que o ambiente é sagrado. Qual? O prédio? Não. A reunião do povo redimido de Deus, onde a presença de Deus está manifestada de maneira especial. Isto posto, e foi um longo sermão sobre esse tão importante tema, eu quero relembrar que todos os domingos nós temos esse privilégio de sermos arrancados da loucura e deixarmos de sermos apenas levados de um lado para o outro com a ansiedade, com a instabilidade desse mundo mau. No domingo nós nos lembramos que Cristo ressurgiu dentre os mortos e mudou para sempre como as coisas são, amém? E nós estamos ancorados nessa esperança sólida e eterna. Portanto, não é demais lembrar que quando estamos reunidos aqui,
temos o santo privilégio de sermos lembrados de que Deus segue no controle de todas as coisas, ainda que esse mundo seja vaporizado, efêmero, transitório e cheio de poeira. Maldade e injustiça sejam vistas em todos os lugares, porque após a queda o homem se tornou pó. Quem me entende, diga amém. Mas o que é curioso, que após falar sobre a verdadeira adoração e o privilégio do culto público, ele fala da antítese disso. E note, assim como Jesus, Salomão não fala do diabo como concorrente de Deus. Porque se ele está falando sobre a verdadeira adoração ao Deus vivo, quem sabe Salomão poderia falar da vaidade de ser um satanista, cultuar na igreja do demônio. Não. Ele mostra que quem compete com o Criador é o dinheiro. Você lembra quando Jesus, em Mateus capítulo 6, disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque hão de agradar um e desagradar o outro e vice-versa. Então, quem é o Senhor que ele apresenta como concorrente do Criador? Ele diz: vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então Salomão, 2000 anos antes de Cristo, um pouco menos do que isso, na verdade, 1000 e tantos, né? Para pastores Fábio e Deis não me corrigirem, a gente está 1000 e poucos aqui antes de Cristo, 1000 na verdade, né? Nessa casa ali. Ele já vai demonstrar que o concorrente do Deus Criador em um mundo vaporizado e empoeirado não é o Satanás, é o dinheiro. Para onde os homens correm e depositam sua esperança e confiança. Então ele diz que se o culto ao Senhor é o que há de mais sólido nessa existência, e o culto ao dinheiro é a maior tolice que os descendentes de Adão poderiam executar. Lembrem-se, você está ouvindo o homem mais rico, provavelmente, de toda a história do planeta Terra dizer. Não alguém que não teve dinheiro, ou que teve um pouco de dinheiro. Quem me entende, diga amém. Isto posto, a nossa perícope inteira está organizada assim, para sua elucidação mais clara. Primeira parte: o pobre sob a burocracia opressiva, capítulo 5, verso 8 e 9. Segunda parte: a riqueza e seus problemas, 5, 10 a 12. Terceira parte: riquezas amadas e perdidas, capítulo 5, 13 a 17. Quarta parte: boa e bela coisa versus grave mal, 5, 18 a 6, 6. E por fim, a insatisfação da alma, capítulo 6, versos 7 a 12. Essa é a estrutura básica da perícope que nós lemos, para que você mantenha a sua mente comigo. Então, primeira parte da perícope: o pobre sob a burocracia opressiva. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 5, versos 8 e 9. Deixe a sua Bíblia aberta durante o sermão, por favor. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Primeira coisa, os provérbios dessa sessão estão enfeixados sobre o tema pobreza e riqueza. Diga comigo, pobreza e riqueza. Há referências ao pobre em 5:8, ao dinheiro em 5:10, ao aumento de bens em 5:11, ao homem rico em 5:12, às riquezas em 5:13 e 14 e às possessões em 5:19 e 6:2. Então, Salomão agora vai entrar numa parte ainda mais difícil de interpretar do livro. Alguns consideram o capítulo 6 o mais intrincado capítulo de Eclesiastes, porque ele vai dizer que um aborto é melhor do que um homem infeliz. Então é de difícil interpretação esse texto, ok? E depois, a partir do capítulo 7, Salomão vai trazer remédios que ele já vem indicando desde o fim do capítulo 2, para vivermos num mundo vaporizado e empoeirado, mas ele vai usar muitos provérbios para isso, e são de difíceis interpretação, ok? Então, basicamente, ele está correlacionando os temas aqui, pobreza e riqueza.
Então, o que é interessante nós temos em mente? Primeiro, ele diz, se você perceber em algum lugar opressão de pobres, roubo em lugar do direito e da justiça, quem tem percebido isso? Salomão tem uma coisa não tão animadora para nos dizer nessa manhã. Ele diz o seguinte, não fique admirado com isso. E curiosamente, já se antecipando, ele não sugere solução para isso. É como se ele nos dissesse assim, você está vendo o pobre sendo oprimido, roubo em lugar do direito e da justiça? Ele está nos dizendo o seguinte, o mundo está quebrado. E aí ele fala de uma cadeia de opressão. Parece até que ele está falando a respeito do Brasil. Preste atenção, ele diz, porque o que está num posto elevado tem acima de si outros mais elevados que o exploram. E sobre esses há outros mais elevados que exploram os que exploram quem será explorado. Então você diz, nossa, o Salomão mora onde aqui no Brasil mesmo? Ele está percebendo que há uma máquina e um aparato estatal de exploração e corrupção. Ai, o Brasil está muito mal, o mundo sempre foi assim. E lembre-se, ele nem sugere remédio, ele só constata o fato e diz, olha, não fique admirado. Olha agora, o nosso presidente agiu mal, o presidente dos Estados Unidos taxou, e meu Deus, o que vai ser? Salomão diz, é isso aí que tem para hoje. Porque lembre-se, nossa esperança não está numa solução econômica. Não está em que o Bitcoin cresça, riquezas descentralizadas. Salomão está dizendo, gente, é assim mesmo. Se Salomão tivesse uma visão mais clara do Evangelho, ele diria como eu costumo dizer, Adão pecou. Por que há uma máquina estatal e um aparato de justiça, pastor? Porque Adão pecou, se rebelou contra Deus. Então, calma. Que ele não está dizendo que nós devemos abraçar o desespero. Ele só está dizendo que enquanto o mundo existir nessa configuração, vai ser assim. E seria tolice pensar que alguém consegue resolver isso. Ele diz, é quase que aquela música antiga lá, né, aquele louvor lá. Mas deixa para lá. Dr. Michael Wilton, comentando esse texto, diz o seguinte, o pregador considera as frustrações da burocracia opressiva, com suas intermináveis demoras e desculpas, enquanto o pobre não tem condição de esperar, e a justiça se perde entre as teias hierárquicas, entre aspas, da corrupção. Neste ponto, o pregador não oferece remédio. Assim é a natureza humana. Curiosamente, no versículo 9, ele diz, o proveito da terra é para todos, ou seja, todos exploram. Eu iria abrir um parênteses aqui na construção do sermão, mas eu não o farei. Eu iria falar a respeito da mentalidade de Caim. Então, se você tiver coragem de assistir um sermão meu antigo, chama DNA do céu versus DNA da terra. Alguém já assistiu esse troço? É um troço assim de maluco. Eu explico o que eu ia explicar agora, e foram mais 1h40 explicando isso que eu ia tentar explicar agora. Mas desde Caim, na verdade desde Adão, mas Caim inicia a mentalidade de ao invés de cultivar a terra e guardar as relações, Caim estabelece o paradigma de explorar a terra e usurpar as relações. Isso é a mentalidade de Caim. O homem chamado para cultivar e guardar. Cultiva a criação, guarda as relações. Agora adotou a mentalidade de Caim. Ele explora a criação até esgotá-la e usurpa as relações. Ou seja, só me relaciono se tiver algum benefício para mim. Essa é a mentalidade de Caim. Ok? Aí nesse sermão mencionado eu explico isso. Mas o ponto é esse. O pregador observa a burocracia opressiva. E ele diz, não tem solução. Mas é claro que no restante das Escrituras e da narrativa redentora, preste atenção. Deus fala que quem oprimir pobre, órfão, estrangeiros e viúvas, o próprio Deus vai lidar com eles. O que nós precisamos entender? O pregador está aqui antes do advento da Boa Nova, certo? Do Cristo de Deus.
todo o Antigo Testamento, ele serve para diagnosticar o mundo vaporizado e empoeirado. E ele termina, por vezes, aparentemente sem esperança, porque ele está demonstrando o seguinte: nós precisamos de um Redentor. Não há saída para o mundo no mundo. Precisamos de intervenção extraterrestre. Por isso não podemos crer num mundo materialista, de um universo fechado, não aberto à intervenção e transcendência. Isso é debaixo do sol. Agora preste atenção, no verso 8 o autor é sensível à opressão, ele percebe que os pobres estão sendo oprimidos. Entretanto, ele não acredita que a anarquia ou a revolução violenta sejam alternativas, porque aí no 9 ele diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Que ele está dizendo, ó, a máquina estatal está adornada e organizada para a corrupção? Sim, então é melhor que haja um rei. Porque ainda que o rei também vai se beneficiar dessa exploração da terra, ele mantém algum tipo de ordem. Então, por exemplo, Salomão não seria um anarcocapitalista, para quem gosta de política aí. Ele não acredita que essa é uma solução para a injustiça na máquina estatal. Ele acredita que é melhor ter um rei, que no caso é ele. Ok? Então, passando agora para a segunda parte da perícope, dos versos 10 a 12, a riqueza e seus problemas. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará dele, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade, revel, vapor. Preste atenção que o destaque está: amar o dinheiro, amar a abundância. Ele está tratando de quem tem os nossos afetos. É um texto que trata de adoração, porque o começo do capítulo trata de adoração ao Criador. Então, quem ama o dinheiro e quem ama a abundância, nunca se farta. Aí ele diz, isso é revel, é passageiro. E aí ele começa a constatar problemas da riqueza. Olha o verso 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito tem os donos, a não ser de ver os bens com os seus olhos? Aí no 12, ele contrapõe o trabalhador pobre com o rico. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Primeira coisa, certa feita perguntaram para John Davison Rockefeller, quem sabe quem é esse indivíduo? É só a pessoa considerada o homem mais rico da era moderna do mundo. Grava isso no seu coração. Vini gosta? Já leu dele, Vini? Já. Olha só, presta atenção. John Rockefeller foi só o cara que se tornou quem gerenciava e administrava mais de 90% da indústria de petróleo norte-americana. Convertendo sua fortuna para hoje, estima-se que ele teria algo entre 420 e 435 bilhões de dólares. Elon Musk está em 340. Então, John Davison Rockefeller é considerado o ser humano mais rico da história moderna. Curiosamente, um servo de Deus, batista, que dava aula na escola bíblica. Essa parte pouca gente conta, a gente já vai falar um pouquinho mais dele. Certa feita perguntaram para Rockefeller quanto é suficiente para alguém que ama a riqueza? E Rockefeller, em tom de ironia, diz, um pouco mais. Mas quando um homem vai se satisfazer, alguém que ama a fartura, Rockefeller, ele diz, quando ele tiver um pouquinho mais. Ele está demonstrando aquilo que nós já sabemos, que assim como Salomão disse lá no capítulo 1, assim como os rios correm para o mar e o mar não se enche, o nosso coração não se sacia de nenhuma coisa criada. Sempre queremos um pouco mais. Por isso o nosso subtítulo nos lembrou a visão do filósofo pessimista Arthur Schopenhauer, que disse que a vida humana é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu passo momentos angustiados, ansiando ter, e quando possuo, se esvai o tédio. Se vem o tédio e se esvai toda a alegria.
Então ficamos nessa gangorra, ânsia de ter, tédio de possuir, ânsia de ter, tédio de possuir. É o que Rockefeller está dizendo. E Salomão está dizendo que quem ama o dinheiro não se farta dele, quem ama a abundância não fica satisfeito com o que tem. O que Salomão está dizendo é que se nós abraçarmos uma vida somente debaixo do sol, a visão de Schopenhauer está correta. A vida vai se resumir em ânsia de ter, tédio de possuir. Então, é interessante que a pobreza tem os seus problemas, mas o amor ao dinheiro nunca é uma solução apropriada. Preste atenção que ele está destacando quem ama o dinheiro, quem ama a fartura. E ele está reconhecendo que a pobreza é oriunda da queda. Deus não se alegra com pobreza e miséria, isso é verdade. Deus não nos criou para tal, porém o homem pecou. E agora, a coisa mais importante que nós temos é a boa nova da vida eterna. Porque na vinda gloriosa de Cristo, na restauração de todas as coisas, não haverão mais pobres e nem miseráveis, amém? Mas, assim como Salomão está dizendo que é um aparato estatal de corrupção, que é comum você ver o pobre sendo oprimido, nós estamos aprendendo que enquanto o mundo for mundo, haverão pobres. Você lembra quando Judas, aparentemente preocupado em como administram as finanças da igreja de Jesus, quando aquela mulher quebrou o vaso de unguento, Judas, que isso? Isso aí podia ter feito uma obra social, bonita, podia ter dado aos pobres. Mas na verdade ele tinha interesse naquele dinheiro, você lembra disso? E aí Jesus disse uma coisa, os pobres, vocês sempre terão convosco. Sabe o que Jesus disse? A missão da igreja não é e nunca será erradicar a pobreza. Ao passo que também não é enriquecer. Embora a igreja é chamada a atos de justiça que visam o quadrilátero da vulnerabilidade, pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros, Jesus está dizendo que a igreja não é uma ONG. Ela existe para proclamar a boa nova da esperança de que um dia não haverá mais pobreza e nem miséria de nenhuma natureza. Quem me entende, diga amém. Então, a riqueza aumentada, esse texto mostra, traz taxação aumentada. Primeira coisa, se aumenta os bens, se aumenta quem come dele. Primeira coisa, o leão, conhece o leão? Aí você ganhou um dinheirinho aí? Olha, gente, é uma loucura, né? Nós fomos para a Europa agora e a gente enviou alguns livros para lá. Já é frustrante, ninguém enriquece vendendo livros no Brasil. Você não tem ideia, é frustrante demais. Porque para você despachar todos os trâmites, o livro, que é meu, ficou mais caro para mim, pra você ter ideia. O livro ficou mais caro para mim, é meu o livro. Ele ficou mais caro, eu tive que pagar mais. Aí chega lá, taxa, Portugal taxa, o Brasil taxa para enviar. Aí entra um trocadinho, eu trago o trocadinho para cá, o leão diz, eu quero mais um pedacinho. Eu digo, mas nem o Satanás é tão ávido por imposto como a máquina estatal brasileira? E aí eu sinto, irmão, eu amaldiçoo o mundo caído. Maldito seja esse mundo vaporizado, meu Deus. Que prova! Literalmente você se sente roubado. Você diz que Satanás, fui eu que escrevi esse livro, cara. Posso nem vender por quanto eu quero. E olha que eu já paguei. Aí eu imprimi, eu paguei, aí eu mandei para lá, eu paguei, eu pago para ter a empresa aberta. Paga. Tem uma hora que você fala... É. Aí você vai para Eclesiastes e Salomão diz, é assim mesmo. Eu digo, ai, meu Deus. Não fique admirado. Então, primeira coisa, é interessante que Salomão diz, quando os bens aumentam, aumenta o entourage. Quem sabe quem é? Já ouviu? Sabe quem é? Vou até te falar. Primeiro tem os impostos, a taxação, que Salomão foi um cara muito ruim nessa questão de impostos. Ele foi multibitrilionário, porque cobrava impostos altíssimos. E aí, quando o filho dele passou a reinar, o povo veio até ele e falou, cara, dá uma aliviada aí nos impostos.
E ao invés de ouvir os mais velhos, ele ouviu os seus amigos mais novos. Está lá em 2 Reis 12. E ele disse, o meu mindinho é mais pesado do que a coxa do meu pai. Meu pai cobrava imposto, então agora vocês vão ver o que é taxação. É 50%. E reclama que vira 60%. Ah, não gostei. 70%. 100%. Continua. Porque o mundo é mau. O que é o entourage? É um termo que foi criado, isso começou a ficar muito comum lá em Hollywood, quando alguém virava um grande ator, de repente por um filme, junta aquele povo ao redor do novo rico para consumir. E isso também é bem comum, eu que gosto do esporte do futebol, já percebeu que os jogadores de futebol, estou vendo meu amigo aqui, o cara ganha, fecha um contrato, vai para a Europa, mano, já vai uns 15 parasitas com ele, que é a galera que vai ajudar a administrar os bens. Fica aquela galera ao redor, nós estamos te ajudando a administrar. Ou Salomão está também dizendo assim, ó, quanto mais dinheiro você tem, mais gente vai estar desfrutando do que você tem. E assim, ó, você não vai conseguir desfrutar de tudo que tem. O que você vai poder fazer? Você vai ficar olhando a galera consumir tua parada. Ele está dizendo, é vaidade, é revel, é névoa, é passageiro, quem me entende? E aí ele vai tratar ainda com aquele que vai dar aquela resposta de que, não, isso é para os meus filhos. Ele ainda vai chegar nisso. Mas presta atenção, a fartura do rico, muitas vezes não o deixa dormir. Sabe por quê? Porque o rico tem dois problemas. Primeiro problema que o rico tem, ganhar. Então o rico está toda hora pensando assim, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu ganho mais dinheiro, como é que eu ganho mais dinheiro? Segundo problema do rico, não posso perder. Ai, meu Deus, isso vai perder. Então, o que Salomão diz? O rico não dorme, a fartura dele não deixa ele dormir. Porque um erro num negócio arrebenta tudo. Ele vai voltar nesse tema. Então, o problema do rico é que ele está sempre pensando em ganhar mais e como não perder o que tem. Então, presta atenção. Você que acha que dormiria melhor se tivesse mais dinheiro, Salomão tem uma má notícia para você hoje. Para que você descanse e tenha uma boa noite de sono, não é dinheiro que te falta, é confiança no Criador. Uma coisa interessante na criação, já se perguntou por que Deus cria tudo e por último o homem? Porque Deus está dizendo o seguinte, primeiro eu vou prover tudo que o homem precisa, depois eu crio o homem. Então a provisão vem antes. Por que estamos tão inquietos? Porque estamos cultuando o concorrente de Deus, o dinheiro, as riquezas. Então, preste bastante atenção. Ele diz, é interessante, que o sono do trabalhador é doce. E olha que ele dá um detalhe, quer coma pouco, quer muito. Sabe por quê? Ele tem em mente o cara que trabalha cavando vala. Mesmo que ele não coma o suficiente, quando ele deita na cama, querida, desmonta. Ou aquele trabalhador, né? O cara que trabalha na construção civil. Quanta gente assim. O cara chega às 7 horas da manhã, sai 8 da noite, batendo laje, batendo massa, coisa e tal. Aí chega em casa, come aquela pratada de arroz e feijão. Faz uma montanha que a esposa nem vê o indivíduo atrás do braço. E quando ele cai na cama, o sono é doce. É quase estado de coma. Mas Salomão diz, o multimilionário, por vezes, está pensando, como ganhar mais dinheiro? Ou, eu não posso perder o que eu tenho. Ai, meu Deus. Ai, o Bitcoin, ai, o Trump, ai, a taxação, o dólar. Ai, meu Deus, meu dinheiro. Na verdade, é culto que você está prestando. Então, seguindo, terceiro ponto da perícope, riquezas amadas e perdidas, versos 13 a 17. Há um grave mal, diga comigo grave mal. Debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo.
E se essas riquezas se perdem no mau negócio, meu Deus, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Então Salomão diz assim, ei, para de dar migué que é para os teus filhos, é mentira, você ama o dinheiro. Porque se você pensa que é só construir, calma, eu não terminei o sermão. Porque alguém pode pensar que eu estou falando, não, vamos trabalhar, vamos ser vagabundo e vamos se encostar num projeto social. Calma, fecha parênteses. O que Salomão está dizendo é, esse migué de vou deixar para os nossos filhos, Deus sabe que não rola, porque você nem sabe. Riqueza é vaidade, é revel, é neblina, passa, um negócio errado. Uma coisa curiosa, cara. Ainda esses dias, eu e a Fran estávamos com um casal em Portugal, falando a respeito de um grande empresário, e ele falando a respeito da fortuna desse grande empresário. E aí eu disse, cara, o cara é muito rico. Aí esse amigo de Portugal falou, depende, pastor. Eu disse, por quê? Porque o cara construindo prédio, a gente passava, aquele prédio é dele, tudo em euro ainda, né, gente? Ele falou, não, é cheio de empréstimo, é cheio de coisa. Um movimento errado arrebenta ele do dia para a noite. Eu digo, cara, como as riquezas são efêmeras mesmo, né? Quanto maior é uma empresa, presta atenção se você não sabe, mais dívida ela tem. Salomão já sabia disso. E aí, ele diz o seguinte, aí o filho que você gerou e estava dizendo que era para ele, vai ficar de mãos vazias. Versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, do seu trabalho nada levará consigo. 16. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Agora preste atenção. Em todos os seus dias comeu seu pão nas trevas, com muito enfado, enfermidades e indignação. Ele conta uma história, o que Salomão está fazendo. Presta bastante atenção. Primeiramente, apresenta a história. Vemos a riqueza sendo adquirida, versículo 13. Perdida, versículo 14. A incapacidade do homem deixar herança, 14b. Ou de levar consigo alguma coisa, verso 15. Em seguida, uma visão horrenda da vida de uma pessoa que amava as riquezas e perdeu, verso 16. E por fim, ouça isso. Vemos a evidência do amor ao dinheiro. Qual é? Trevas, enfado, enfermidade e indignação. Vamos permitir que a palavra de Deus passe o raio-x sobre nós? O doutor Michael Eaton organiza dessa forma. Trevas simbolizam sua miséria. Primeira coisa, comeu seu pão em trevas. Tudo que o homem faz é para o seu próprio apetite. A gente vai voltar lá no capítulo 6, ele vai dizer isso. Mas preste atenção, ele vai repetir, por isso eu vou gastar mais tempo aqui, para depois passar rapidamente lá. Fala de uma vida não contente, não alegre. O cara tem muito, mas come o pão em trevas. Por quê? Porque ele é miserável. Meu irmão, você conhece gente miserável? Eu tenho muita dificuldade com gente miserável. Porque, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. A gente cada vez mais está aprendendo sobre finanças. Essa geração aqui está estudando como administrar finanças, quanto gastar da renda, quanto não, e isso é bom. Mas sabe o que não está sendo ensinado para nós? Como administrar finanças para a glória de Deus. Na verdade, a gente quer aprender a administrar finanças porque nós confiamos nelas. E aí tem vezes na vida, meu irmão, que você não tem que ficar fazendo essas continhas. Vamos fazer um churrasco com os irmãos. Claro, eu sei que tem gente aqui da área das finanças, fica calmo. Não dá para fazer churrasco todo fim de semana também, é falta de sabedoria. Mas vamos fazer um churrasco. Aí o cara está lá, aqui a Coca-Cola está R$ 2,99, mas no outro está R$ 2,97. Não faz isso comigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não diz para mim que isso é prudência, eu não dou conta. Continuamos. Então, trevas simbolizam miséria. A preocupação com a riqueza induziu a uma vida sombria. O cara tem tudo, mas não tem paz. Enfermidades enfatizam o esforço físico, adoece. O amor ao dinheiro adoece. Enfado da ideia dos cuidados e das frustrações que se lhe rasgaram a mente e o coração.
Indignação fala das ocasiões em que ele se enraiveceu por causa de ambição e estratégias escusas. Qual é a marca de alguém que ama o dinheiro? Ouçam, vive em trevas, a vida é sombria, é nebulosa. Adquire enfermidade, enfado e indignação. Por quê? Porque confia nas riquezas. Querido, presta bastante atenção. Se nós realmente cremos na vida eterna e cremos que a razão da nossa existência é proclamar o Evangelho, a gente devia administrar nossos recursos diferentes. Mas lembrem-se, Salomão não está dizendo que a vida não deve ser celebrada e aproveitada. Não confunda. Você já deve ter ouvido os outros sermões, mas vamos avançar. Quem está comigo até aqui, diga amém. Quarta parte da perícope, versos 18 a 6:6. Boa e bela coisa versus um grave mal. Repete comigo. Boa e bela coisa versus grave mal. Versículo 18. Quem está comigo diz amém. Vamos ler até 6:6. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar. Diga comigo, desfrutar. O que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Primeira chave, a maior bênção é a vida. E aí Salomão conclui, é uma coisa boa e bela desfrutar do fruto do seu trabalho. É top! Salomão não é um moralista, Salomão não é franciscano, Salomão não é socialista. Salomão está dizendo, tudo bem, desfruta do resultado do teu trabalho, isso é bom, isso é belo. Olha só, presta atenção, quem está comigo, ó. Então, é boa e bela coisa, continuamos. Olha como ele termina o versículo 18, porque esta é a sua porção. Qual é a sua porção, meu irmão, minha irmã? É desfrutar do resultado do teu trabalho com aqueles que você ama. Deus diz, essa é a tua parte, negão. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. É o Salomão que vai dizer isso. Aleluia, né, irmão? Então, ele continua, 19, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Tem gente que se sente culpado de desfrutar do trabalho. Meu irmão, o Evangelho não é socialista. Alguns irmãos aqui têm poder aquisitivo maior do que outros irmãos. Significa que suas férias podem ser na Disney, enquanto de alguns irmãos tem que ser no Beto Carreiro. Está tudo bem. O ponto não é se você vai para Disney ou para o Beto Carreiro, o ponto é quanto você consegue desfrutar daquilo. Ah, irmão foi para Disney, você ama o dinheiro. Por isso nunca se farta, nunca se satisfaz. Se o teu dinheiro só paga o Beto Carreiro, irmão. Ah, mas não paga nem o Beto Carreiro, vai no mês do teu aniversário, a Fran sempre faz isso. Teve uma vez que ela fez uma manobra lá que não pagou 2 da gente. Para mais dicas, vocês acessem o site da Fran. Quem está comigo diz amém, vamos correr. Olha só, olha que lindo, gente. Isso é dom de Deus, repete, isso é dom de Deus. Então percebe que eu não estou sendo moralista, não estou sendo franciscano, não estou sendo socialista, mas o raio-x de Deus mostra quem ama, quem não ama o dinheiro. É importante ser sábio. Salomão vai dar vários conselhos em Provérbios sobre como administrar bem as finanças. Eu não estou falando sobre isso, eu estou dizendo que a maioria disfarça a avareza com cara de prudência, mas é porque confia no dinheiro e nunca desfruta. E ele conta a história de um homem que viveu guardando para si, para o seu próprio prejuízo, porque um erro de negócio quebrou tudo e ele nunca desfrutou. E ele não está falando sobre ter muito ou ter pouco, ele está falando sobre a chave, o maior dom de Deus nesse campo que estamos discutindo: o gozo, a alegria. Tem irmão que não vai nem para o Beto Carreiro, não chega nem em Guaratuba. O passeio do irmão é no Parque Tanguá. Mas ele desfruta. Ele não está reclamando e murmurando. Vamos chegar lá. Continua comigo, verso 20.
porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida. Olha que lindo, pois Deus lhe enche o coração. Presta atenção, ele não está falando de uma vida não refletida, de uma vida imprudente. Ele está dizendo a pessoa que confia em Deus, tendo pouco ou tendo muito, ela desfruta do resultado do seu trabalho, porque isso é um dom que Deus dá. E aí, ela não passa todos os dias pensando, ai meu Deus, ai será que vai dar certo? Ele disse, não, ela nem pensa nisso, ela pensa, o Criador cuida de mim. É como Jesus diz, homens de pequena fé, olhem os pássaros do céu, os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, nem o homem mais rico da história. Fiquem calmos, o Pai está on. Então ele diz, Deus enche o coração de alegria. 6:1, continua lendo comigo, olha para a sua Bíblia. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens, honras, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Qual é o bem? O bem, a coisa boa e bela, um homem que Deus confere. Ele tem muito ou pouco, mas Deus dá o dom da alegria. Qual é a coisa mal? Um homem que tem muito, mas Deus não dá o dom da alegria. Ele diz, é um grave mal debaixo do sol. Gente que tem muito e está sempre oscilando, ânsia de ter, tédio em possuir. Olha só, ele diz, isso ficará para um estranho. Também isso é vaidade, grave mal. Verso 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome, não viu o sol, nada conhece. Olha isso, porém tem mais descanso do que o outro. Presta atenção, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, porque afinal não vão todos para o mesmo lugar? Por que Salomão considera que um aborto é melhor? Ele não está sugerindo a prática do aborto. Ele está falando de uma criança natimorta, que nasce morta. Ele diz, é melhor do que um rico, que tem tudo, mas não desfruta. Porque essa criança não viu o sol. Ela não tem nome, ela não será lembrada, mas ela descansa no Criador. E o rico que tem tudo, dólar, libra, bitcoin, não tem uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque ama o dinheiro. E aí Salomão diz, todos vão para o mesmo lugar. O rico multimilionário vai encontrar a criança natimorta, que tem mais paz do que ele. Então lembra, Salomão está encarando a vida como ela é. Ele está olhando de maneira visceral. E sabe por que ele diz, olha só, ele fala de bens, ele fala de 100 filhos, ele fala de viver 2 vezes 1000 anos, o que para alguns seria um castigo de Deus. Até a morte, para o povo eleito, é um dom de Deus, sabia? Porque quando você olha para as circunstâncias da vida, que por vezes te são colocadas, você pensa, cara, eu quero que o Senhor venha logo. Lembra que Paulo disse uma coisa parecida com essa? O morrer é? Porque para um eleito morrer é lucro, acaba logo com essa vida de sofrimento, Deus. Mas Paulo diz, não, mas há uma razão, há uma vocação, eu preciso viver para a glória de Deus, para que o Evangelho avance, que você possa ser assim, meu irmão, que eu possa ser assim, que essa igreja possa ser assim. Se morremos, para o Senhor morremos, se vivemos, para o Senhor vivemos, porque tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu não vou ficar acumulando. Presta atenção. Por que buscar uma vida repleta de transições e de mudanças em troca do contentamento que pode vir do alegrar-se naquilo que procede da mão do Criador e Redentor em seu tempo e de acordo com o seu plano? Lembra que a gente viu lá no capítulo 3, Salomão ainda está ecoando, ele diz, Deus governa de maneira providencial, pessoal, tudo que acontece com você.
Não há nada que suceda-se debaixo do sol com você, que pertence ao Senhor, que Deus já não tenha estabelecido. Então Salomão aqui está dizendo, não faz sentido você se inquietar em uma vida instável, quando você pode desfrutar do que o Criador, Redentor te dá, sendo muito ou sendo pouco. Você conhece algum rico que vive enfadado em trevas, miséria e indignado? E você conhece algum pobre feliz? Pô, o que mais tem, meu irmão? Você lembra? Eu lembro daquele antigo louvor, eu só quero é ser feliz. Quem lembra? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Cariocas, não tem o I, meus irmãos, em nome de Jesus. Não é nasci, é nasci. Fecha parênteses. Glória a Deus. É ou não é? Meu irmão, coisa boa é periferia. Aqueles que amam o Senhor, partilham tudo. O rico está fazendo conta. O pobre, meu irmão... Você se identificou aí, né? Deus está falando com você nessa manhã. Olha só. Então, qual é a promessa de Deus aqui? Repete comigo todos juntos. A promessa de Deus é que em seu plano bom e no tempo devido, o dom da alegria acompanhará aqueles que confiam no Senhor. Porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Então a promessa do Senhor é que em seu plano bom, em seu devido tempo, o dom da alegria acompanhará aqueles que confiam no Senhor. Que notícia maravilhosa nessa manhã, porque nossa alegria está no Senhor. Está na vida eterna. Temos muito para a glória de Deus, temos pouco para a glória de Deus. Então preste atenção, Salomão está mostrando que a prosperidade nem sempre é o que parece. Ele lista um homem, preste atenção para a gente avançar, ele lista um homem que tem tudo que a cultura hebraica considerava sucesso. Esse homem tem muitos filhos, esse homem tem muitos bens e esse homem tem longevidade. São sinais de bênção. Mas Salomão diz, calma, não se engane. Nesse caso, ele ama o dinheiro, ele ama a fartura. Ele não desfruta e vive em trevas. Tem vezes que você está olhando para a vida de alguém, aquela coisa da grama do vizinho, né? O Instagram é o maior instrumento do diabo na sua vida, irmão. Quando se trata de se comparar. É o capeta na tua vida. Porque no Instagram, irmão, a gente não posta as coisas que são feias. E não é para necessariamente, tem gente que vive de filtro, isso é um outro pecado, deixa isso para outro dia. Não, eu não gosto de coisa feia, eu gosto de beleza. Então eu não posto nada feio, eu não posto minha casa suja. Eu só posto meu escritório organizado, lindo, com a minha estante que é top, que todo mundo queria um igual, que o Ed que fez para mim. Só que muitas vezes você está olhando a vida de alguém e está achando, esse cara tem bens, tem longevidade, tem riqueza, tem família, vive em trevas. Vive em trevas. E talvez você tenha dificuldade para engravidar por questões biológicas, talvez você tenha um trabalho simples, talvez você more numa região de subúrbio da cidade, mas você tem Cristo? Você ouviu o Evangelho e nele creu? Você deveria ser mais feliz do que qualquer multimilionário que vive em trevas, porque ama o dinheiro. Quem me entende? Diga amém. Então é interessante, para avançarmos para as nossas conclusões, Dr. Walter Kaiser Jr., Ricardo. Ele diz, Deus separou deliberadamente, olha isso, o dom dos bens, do dom da capacidade de desfrutar esses mesmos dons. Uma coisa curiosa, Sadoc, é que ele está reconhecendo que se alguém tem alguma coisa debaixo do sol, foi Deus que deu. Ah, mas é bandido, Deus é que deu, e Deus vai cobrar, fica tranquilo, Deus vai se alinhar. Ninguém tem nada que Deus não tenha dado. Tudo que tem, é Deus que deu. Só que Deus separou, deliberadamente, intencionalmente, os bens em si, do desfrute deles. Para uns, ele dá só bens. Lembra
Isso nos lembra Romanos 1, 27, quando diz que os homens trocaram a glória do Criador pela criatura. E sabe o que Deus faz? Os entrega à vaidade do seu próprio coração e a paixões infames. Paulo diz que Deus entrega quem ama este mundo a uma vida de ânsia de ter, tédio de possuir. Romanos 1. Entrega a paixões infames. Eu sempre quero mais. Eu quero uma outra mulher, eu quero um outro marido, eu quero um outro carro, eu quero uma outra casa, eu quero um outro celular, eu quero uma outra igreja. E Deus entrega, diz, vai. Veja onde o teu coração corrupto vai te levar. Ele deliberadamente separou o dom dos bens, do dom da capacidade de desfrutar esses mesmos dons. Ele dá isso para quem o ama. E para concluirmos, quinta parte da perícope é a insatisfação da alma, versículos 7 a 12 do capítulo 6. Leia comigo. Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Ele está dizendo, tanto o sábio quanto o tolo, rico ou pobre, aqui ninguém tem vantagem. O homem quer, e nunca se satisfaz. Ânsia de ter. 9. Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade, passageiro, efêmero, transitório, correr atrás do vento. Tudo o que agora existe já recebeu um nome há muito tempo e sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Presta atenção nisso. Quando aumentam as palavras, aumentam a vaidade. Qual proveito se tem disso? Segura aqui que eu já quero explicar isso agora, antes de ler o último versículo. Presta atenção, Salomão diz assim, não se pode enfrentar quem é mais forte do que o homem. Sabe quem é mais forte do que o homem? O Criador. Salomão está dizendo assim, o Criador deliberadamente separou dom e desfrute. Você pode ter tudo e não ter paz, não ter alegria, não ter gozo, não descansar. Ele está dizendo, não adianta lutar contra ele. Em sua soberania, ele determinou que as coisas sejam assim, debaixo do sol. Ele é quem dá o dom da alegria. Para aqueles que nele confiam. Aí ele diz, o homem não pode enfrentar quem é mais forte que ele. Agora olha o 11. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Sabe o que ele está dizendo? Quando você não reconhece que Deus é quem realiza todas as coisas e é o provedor de todos os dons, você aumenta as palavras, murmuração. E Salomão disse, é a prova de que você está no mundo vaporizado. Aí você começa, porque eu precisava disso, porque Salomão está dizendo, você não consegue reconhecer que há alguém que governa todas as coisas. De maneira sábia e amorosa, para o seu bem. E você aumenta as palavras. Fala muito. Está dentro do que ele disse lá no começo do capítulo 5. Guarda o teu pé diante do Criador. Ou seja, cala a boca. Para de reclamar. Há uma repreensão para nós nessa manhã, meus irmãos. Cesse a murmuração. Aprenda a desfrutar da vida que o sábio Criador considera que para você, agora, é a melhor. Ainda que a neblina intrinque a sua visão, e você diz, mas há tantas coisas difíceis de entender. Eu sei, meu irmão. Salomão sabia, mas o Criador, sábio, justo e amoroso, considera que é isso que você tem que viver agora. E lutar contra ele só vai fazer aumentar a murmuração. Você até pode entrar numa discussão com Deus como Jó, para no final ser humilhado e vencido. E Jó achou que tinha direito de reclamar. E aquela discussão de Deus com Jó, aquilo ali Cara, lembra o Paris Saint-Germain com o Real Madrid agora. Não, foi humilhação. Foi humilhação. Os caras dominam e tocam, gol, dominam e tocam. Deus com Jó falou assim, vamos começar aqui a discutir. Você está aí reclamando porque você acha que você não deveria sofrer tanto. Já falamos aqui várias vezes. Por que essas coisas ruins aconteceram comigo, Deus? E Deus responde, por que não com você?
Porque a única vez que uma coisa injusta, ouça, aconteceu com uma pessoa realmente justa, foi no Calvário. O resto é consequência do seu e do meu pecado, irmão. E tem gente, você lembra, me recorda agora do pai de Salomão, deu várias mancadas. Quando ele vira o rei, poderosão, ele queimou a cara com o Simei. É o Simei o nome do indivíduo, acho que é, né? Que apedreja ele. É, Deise? O Davi entra, rei na cidade, o cara começa a apedrejar ele, os caras do Davi já... Quer que a gente mate? Davi falou, deixa quieto. Responsabilidade do meu pecado, deixa ele tacar pedra. Esse é o coração de quem confia no Criador. Então, preste bastante atenção. Nenhum mortal, seja ele sábio ou tolo, pobre ou rico, pode satisfazer os seus próprios desejos. Deus fez as coisas de maneira que eu e você, escuta, entendamos que precisamos de um Redentor. Deus não permite que nenhum ser humano se autossacie. Por isso que você tem alguns pequenos momentos, quando você está tentando uma vida distante do Criador, que parece que deu bom. Mas sabe qual é a razão pela qual todo mundo está aqui nessa manhã? Vou dizer, tem dois grupos, os que já entenderam o que eu disse e os que ainda estão lutando, e vão entender de um jeito ou do outro. Como diria o quinto evangelho, não vem pelo amor. Quem lembra desse? Então presta atenção. A semelhança, para a gente concluir, a semelhança da lei mosaica, relembrando lá Gálatas 3, 22, quando Paulo diz que todos estão encerrados embaixo do pecado, o pregador está fechando, olha para mim, violentamente todas as portas do ser humano. Só tem uma porta aberta, a porta da fé. O pregador está dizendo, as riquezas são efêmeras, passam. Ter muito ou ter pouco não é a coisa em questão. E para a nossa conclusão, de forma bem didática, a natureza insatisfatória das riquezas. O verso 12 diz, pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra, quem poderá dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? O pregador está dizendo, querido, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe quem vai herdar o que você construiu, você não sabe nada disso. Então, nós temos algumas evidências da natureza insatisfatória das riquezas. Primeiro, o desejo humano excede as aquisições. Não importa quão grandes sejam as aquisições, nós, sem o Criador, oscilamos em uma vida schopenhaueriana, ânsia de ter, tédio de possuir. Quem ama o dinheiro, nunca se satisfaz dele. Quem ama a fartura, nunca se farta. Porque fomos criados de uma maneira que só Deus supre o nosso desejo. Segundo, um aumento na riqueza exige um correspondente aumento no pessoal para administrá-la. E, infelizmente, a riqueza parece atrair todo tipo de parasita. Quantos empresários nós temos aqui que tem funcionário? Ô, luta, irmão. Vou orar por você no fim do culto. Brincadeira, né, irmão? Aumenta a riqueza, aumenta a gente para administrar. A gente até criou uma expressão, né? A gente tem que ter o olho do dono. Dor de dono, teu funcionário não está nem aí. Tem chance se ele for cristão. Se ele ouvir o verdadeiro evangelho. Aí ele deveria te servir como serve ao Senhor. É o que a Bíblia diz. E você cuidar dele, como o Senhor de você cuida. Quem está me entendendo, levanta a mão e diz amém. Mas o grande lance é que assim, aumenta recurso, aumenta a gente para administrar, ninguém vai cuidar como você não sabe se um erro no negócio perde tudo, não tem mais nada para ninguém, o caos se estabelece, Salomão está dizendo, não adianta confiar nas riquezas. Olha só, e sem contar os parasitas, os amigos de ocasião, você vira brother de uma galera. Cara, estamos juntasso. Começa a ganhar dinheiro para o povo ver. Próximo, a riqueza traz falta de sono e o temor de que um erro grave possa resultar na perda de tudo. O rico tem dois problemas. Como ganhar, como não perder, como não perder. Ele precisa confiar no Senhor. Próximo, a pessoa rica deve retornar ao seu Criador destituída de todas as suas riquezas, não tendo nem mesmo uma capa. Entretanto,
Ainda há pessoas que consumirão todos os seus dias em grande tristeza e trabalho aflitivo por um objetivo tão vazio como esse. Vamos ouvir o conselho do pregador nessa manhã? E para as nossas conclusões, isso aqui é chave, meu irmão. Da vida, o homem deve obter o desfrute, não as posses. O que nós devemos buscar na vida? Desfrutá-la como um dom do Criador. E essa capacidade de desfrutar da vida, não, ou das posses, melhor dizendo, não importa quão grandes ou quão pequenas sejam, é um dom de, presta atenção de uma vez por todas, não tem relação com ter muito ou ter pouco, mas em quem você confia e a quem você entrega seu amor e devoção. Porque eu poderia dizer para vocês que, como alguém que não tem posses, que não tem bem, que tem 43 anos, mora de aluguel, carro financiado, sem previsão de casa própria, eu curto a vida. Eu me acho o cara mais especial do planeta. Por quê? Porque eu sempre digo para minha esposa, quando eu vou testemunhar sobre a minha vida, pô, mas já fazem 25 anos, faz 25 anos para vocês, para mim está aqui, ó. Eu ontem era um usuário de crack, órfão, desesperado. Está aqui, ó. Aí tudo que eu estou desfrutando, conhecimento, sabedoria, prazer, trabalho, tempo, amigos, isso aqui é coisa top. Vamos para frente. Agora olha que coisa linda. O dom divino da alegria é preferível à acumulação de riquezas. Repete comigo, o dom divino da alegria é preferível à acumulação de riquezas. Além disso, todos os acontecimentos da vida e todas as pessoas da terra são ordenadas por um plano magnífico da parte de Deus. Então, qual é a coisa que a gente deve esperar em Deus? O dom da alegria. É preferível do que a acumulação de riquezas. Se Ele nos der riquezas com alegria, glória a Deus. Aí a gente vai falar como é que usa isso. Amém? E por fim, não devemos colocar o coração nas posses, porém devemos aproveitar o que temos. O importante nisso é onde está o seu coração. Esse é o ponto final. Gostaria de chamar o time de música e nós vamos encerrar com bastante ordem. Como administrar finanças para a glória de Deus? Queridos, presta bastante atenção, não desfoca, não conversa. Não é a minha opinião. Não é a opinião do Warren Buffett, não importa nenhum grande consultor financeiro agora. Nada, zero, ninguém fala, todos calam. A palavra de Deus diz como se administra finanças para a glória de Deus. E ela diz, primeiro, investindo no avanço do Evangelho no mundo. Olha para mim, irmão. Como está a sua disciplina espiritual de investir para que o Evangelho avance no mundo? Lembra que nós não estamos falando sobre ter muitas posses ou não ter. Nós estamos falando sobre entender que a vida é dom de Deus. E tudo que está nas nossas mãos também deve ser administrado para a sua glória. Como está, irmão, da sua família? Qual testemunho você está dando para os seus filhos, pai e mãe? Quanto você investe no reino de Deus? Meu irmão, presta atenção. Não se torne um consumidor de igreja saudável. Essa igreja aqui tem muitas demandas e precisa da participação de todas as pessoas, sem exceção de ninguém. Os que com pouco para a glória de Deus. Os que com muito para a glória de Deus. Porque é impossível você dizer que a maneira que você administra as finanças é prudência quando você não investe deliberadamente no avanço do Evangelho. Se você crê no Evangelho, se você crê que a palavra de Deus é a verdade, e que há milhares de homens e mulheres em tantas e tantas outras nações e cidades que nada sabem do Evangelho, e você não investe no Evangelho, querido, você não crê no Evangelho. Porque quem entende a causa do Evangelho, entende que as suas finanças são essencialmente para o avanço do Evangelho.
Não é para pastor enriquecer, não é para pastor andar de BMW X7, não é para pastor pegar teu dinheiro e morar no Alphaville, não, é para o evangelho avançar. Até quando, meu irmão, você vai ser avarento? Eu sou prudente. Mentira, você é idólatra. Pastor, isso não cabe para mim. Glória a Deus, no problem. Continue investindo no avanço do evangelho. Tem muito? Com muito. Tem pouco? Com pouco. Porque, querido, um mau negócio pode fazer suas riquezas se perderem. Uma enfermidade que não tem, meu Deus, o pastor está amaldiçoando a gente, está maluco, irmão? É o que o Salomão falou. Vai que o mercado aí, o Elon Musk, faz um postzinho no Twitter, o Bitcoin derrete. Invista no avanço do evangelho. Segundo, dignidade sua e da sua família. Meu irmão, presta atenção. Está cheio de pai e mãe aqui que está trabalhando pelos meus filhos. Então desfruta também, cara. Leva a tua família para Disney. Ou leva a tua família para o Beto Carreiro. Leva no mês do aniversário. Se não der para ir no Beto Carreiro, vai no circo do linguiça ali. Que não tem a ver, e não inveje quem está na Disney, porque quando você inveja, você demonstra que você é ingrato com aquilo que tem, e é ingrato porque você odeia a vida que Deus te deu, portanto você odeia Deus, e acha que você é mais sábio que Ele, e que Deus é um tolo, que Ele deveria ter te dado outra vida, mas tolo é você nessa manhã, meu irmão, tolo e tola, que se julga mais sábio que o Criador. Se aprove a Deus que eu more no boqueirão de aluguel para sempre. Eu já disse isso para minha esposa desde que fomos namorar. 21 anos de casado. Um namoro, um noivado. Quero namorar. Minha amor, Franciele, eu vou pregar o evangelho. E talvez moremos numa casa de barro em algum sertão. Eu disse para ela, você quer isso? É este o homem que você quer? Porque é o que eu vou perseguir. Está bem melhor. Continuo morando no Boqueira, mas a casinha é boa, carrinho é bom, é do banco, mas parece que é meu quando eu estou dirigindo. A Bíblia está ali no porta-luva? Tá. Se der ruim a gente dá um passo para trás? Acostumados. Mas ninguém me rouba a alegria de estar livre da vaidade desse mundo. De andar o planeta pregando o evangelho. De todas as semanas receber centenas de mensagens na rede social, expressões como, um sermão teu salvou minha vida. Acabou, não tem riqueza, não tem dinheiro, não tem nada. Obrigado por ser fiel. Quem está me entendendo, amém? E por fim, socorro ao necessitado. A gente está aqui militando a primeira causa de uma família de refugiados do David, mas há tantas outras famílias. Gente, a gente é uma igreja com quase 700 pessoas passando aqui. É impossível que a gente não consiga 35 mil reais para trazer essa família. É impossível. Esse dinheiro está aqui. Ele está, eu sei que ele está, mas alguns estão retendo, porque confiam nele. Mas há um irmão entre nós que não nos implorou, que não fez nada e que me perdoe, David, pelo que eu estou falando. Que está apartado da sua família amada por causa de déspotas em Cuba. E a gente está fazendo o quê? Eu não tenho esse dinheiro, meu irmão. Vende teu carro. Não tem isso pago no meu carro. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, lembra aquele cara que nós mencionamos? Aquele professor de escola bíblica, John Davison Rockefeller, também conhecido como o homem mais rico da era moderna. Ele disse isso aqui, ó, frasezinha bem conhecida. É dele essa frase. Ganhe tudo que puder. Então não tem nada de não trabalhar, de ser preguiçoso, de se encostar num programa socialista do governo. Não, esquece. Ganhe tudo que puder. Economize tudo que puder. Ganhe tudo. Quem trabalha, trabalha para a glória de Deus. Economize tudo que puder. Economizar é administrar bem suas finanças. É não gastar com coisas tolas,
mas é desfrutar. Então você, irmão do lado, não é você que vai dizer se é tolo ou não. Eu pago a cabana mais cara para minha esposa, isso não é tolo. E vamos terminar. E olha o que ele diz. Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder e doe tudo que puder. Estimativas dizem que John Rockefeller, as empresas deles deram origem à ExxonMobil, só para você ter ideia. Não é que ele era rico, a família dele ainda é bilionária. Ele doou aproximadamente, Alex, 11 bilhões de dólares em vida. E dava aula na escola bíblica, na Igreja Batista. O homem mais rico da era moderna. Salomão concorda com ele. Será que é só eu e você que não sabemos como administrar finanças para a glória de Deus? Eu quero orar para que esse ídolo seja removido do nosso coração. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero te dar graças nessa manhã pelo privilégio de sentarmos aqui, de ouvirmos a sua palavra. Eu quero te pedir que você esquadrinhe os nossos corações, a começar pelo meu, pelo da Fran e pelo do bem, para que não confiemos nas riquezas que são efêmeras, passageiras, que é pura vaidade correr atrás do vento. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que você nos dê sabedoria para administrarmos a vida que você nos concede como um dom. Nós pedimos perdão, porque por vezes oscilamos nessa visão pessimista de mundo, na ânsia de ter e no tédio de possuir. Senhor, nos livra do amor ao dinheiro nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Redentor que nos salva. Livra mães, livra pais, livra jovens, rompe os grilhões da idolatria, a mamon nessa manhã, Senhor. Nos liberta dessa vida fútil. Que possamos administrar as nossas finanças investindo no avanço da proclamação do Evangelho no mundo. Que possamos administrar as nossas finanças para que nossas famílias tenham vidas dignas e desfrutemos. E que possamos administrar as nossas finanças socorrendo os pobres, os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Senhor, seja Tu o Rei do nosso coração nessa manhã. Nós oramos, Senhor. Eu sei que é um duro sermão. E que alguns aqui tendem a se esquivar e deixar isso como se não tivesse acontecido, mas que o Seu Espírito testemunhe o restante dos dias no coração daqueles que precisam desse sermão. Essa é minha oração no Seu precioso nome.